Olá, eu sou Andréa Sokol, sou médica e venho hoje, Elaine, agradecer a você e te contar as transformações que você provocou na minha vida. Em 2015, nós tínhamos fechado um contrato, eu e meu esposo, de prestação de serviço. E em 2016 nós fizemos esse serviço, oferecendo os atendimentos no meu trabalho, na minha clínica, para mais ou menos 30 mil pessoas. E no final desse contrato, nós não recebemos, devido à crise econômica e tal, e eu entrei em desespero. Nós tiramos do nosso bolso, estávamos com essa dívida e tínhamos que pagar. As pessoas que trabalhavam conosco, os nossos colegas de trabalho, e eu simplesmente entrei em parafuso. E eu comecei a buscar respostas do porquê que eu tinha que passar por aquilo. E de repente, Elaine, eu encontrei você. Você foi a resposta de que Deus me enviou, o Criador do Universo me enviou. E quando eu comecei a ouvir as suas palestras, é como se um véu caísse dos meus olhos e eu comecei a entender. Naquele momento eu estava me colocando numa posição de vítima. O porquê tinha acontecido comigo, o porquê eu era infeliz, o porquê eu tinha que passar por aquilo. E quando eu entendi que eu tinha que mudar, que tudo que eu emanava eu atraía para mim, e quanto mais vitimização, mais eu atraía aquilo para mim, eu mudei tudo mudou. Eu comecei a ser grata pela minha vida, a ser grata pela minha família, a ser grata pelo meu esposo, a ser grata pelo meu trabalho, a começar a enxergar aquilo como uma oportunidade. Eu e minha equipe conseguimos atender 30 mil pessoas. Eu e minha equipe pudemos transformar vidas daquelas pessoas. E coisas maravilhosas começaram a acontecer na minha vida. Eu entendi que eu precisava fazer limpezas em mim, para me proporcionar um passo a mais, um salto quântico, como você diz. E eu simplesmente mudei comigo mesmo, fiz limpeza, eu entendi e comecei a avaliar o meu passado e avaliar as coisas que vinham acontecendo comigo como círculos que se repetiam. Quando a minha terceira empregada ficou grávida na minha casa, eu entendi que realmente estava cocriando aquilo. Cada entrevista elas vinham e eu falava: só por favor não engravide, porque eu tenho filhos pequenos, eu preciso contar com você trabalhando aqui comigo. E o que eu entendi? Eu entendi que aquele medo dela não engravidar atraía aquilo para mim. Pequenas coisas foram aparecendo e eu fui podendo avaliar que realmente eu cocriava aquilo que eu emanava, aquilo que eu sentia realmente no meu coração. Tem um livro muito interessante chamado Energia ao Quadrado, que nos desafia a fazer alguns exercícios de cocriação. E um deles nos diz assim, para mentalizar algo e dar um prazo ao universo para aquilo acontecer. E eu mentalizei que eu queria um anel em 24 horas na minha vida. Não era meu aniversário, não era dia das mães, não era nada. E naquela época, naquele final de semana, foi aniversário das minhas filhas. Nós fizemos a festinha delas. No sábado, passou-se domingo. Na segunda-feira à noite terminava o meu prazo. E eu não contei isso a ninguém. De repente, na hora do almoço da segunda-feira, minha filha menor, ela trouxe uma boneca que a gente não tinha aberto ainda. Tinha ficado de abrir do final de semana do aniversário delas. E aí ela coloca na minha frente, na frente do meu prato, um anel da Barbie cor-de-rosa em forma de coração. Ela me falou: mamãe, não cabe no meu dedinho, mas eu vou dar de presente para você. Quando eu recebi aquele anel, os meus olhos se encheram de lágrimas e a emoção transbordou no meu coração, porque eu entendi que eu era co-criadora da minha realidade, assim como você ensina, Elaine. Elaine, você não tem ideia de como você tem impactado a minha vida. Coisas maravilhosas
têm surgido. Eu, quando tive as minhas 2 filhas pequenas, com todo esse turbilhão, reclamava do comportamento, por exemplo, do meu esposo. Que ele não ajudava, que ele não me fazia as coisas. E ele era a ressonância perfeita daquilo que eu emanava. Quando eu entendi isso, eu comecei a ser grata. A ser grata pelo homem que ele era, a ser grata pela sua fidelidade, a ser grata pelo seu amor, a ser grata pela sua participação com as nossas filhas. E de repente isso tudo se transformou em realidade. Há mais ou menos um mês atrás, era um final de semana, e eu recebi uma ligação de uma paciente minha me convidando para atendê-la e atender uma amiga dela, num domingo. E eu levantei a cabeça e fui lá. Quando eu atendi essa moça, ela me contou que ela era de Cancún e ela me fez um convite. Ela falou: olha, a gente está precisando de uma médica assim como você, com o seu perfil, para vir trabalhar conosco. Então o universo é de infinitas possibilidades. E eu fiquei sorrindo, porque imagina eu trabalhar no paraíso ganhando em dólares. Isso não é maravilhoso? Nós podemos cocriar tudo. E eu entendo hoje que não é pelo ego. O que eu quero te dizer é que eu sou muito grata e serei eternamente grata pelas realizações que você me permitiu que eu tivesse na minha vida. Pelos passos que você permitiu que eu tivesse na minha vida. Eu sempre fui uma pessoa de fé, eu sempre fui uma pessoa boa. Entretanto, eu atraía coisas que eu não queria na minha vida. E com a sistematização de visualizações, da sua técnica Hertz, eu consegui feitos maravilhosos. Como, por exemplo, co-criar o nosso encontro. Desde o primeiro vídeo que eu assisti seu e depois eu fui sua aluna no Power Mind, fui sua aluna na aula Cocriação, que recomendo para todos os meus amigos, familiares e pessoas conhecidas. E vocês realmente invistam nisso porque é transformador. Eu entendi que eu poderia cocriar o nosso encontro. E aí, como Joy Vitale diz, que quanto mais limpos nós estivermos, nós conseguirmos alcançar aquilo que nós gostaríamos. E nós vamos nos encontrar. E eu tenho certeza que essa cocriação é um presente do universo para mim. Porque o dia que nós iremos nos encontrar será no meu aniversário. Essa viagem para Florianópolis já estava comprada desde outubro do ano passado. E eu não sabia que você iria estar nessa data. No meu aniversário em Florianópolis. E há um mês e meio atrás, mais ou menos, veio no grupo o convite da sua palestra no meu aniversário. E com certeza eu entendi que essa já era uma cocriação minha. Eu fiz um quadro de visualizações e já 3 coisas se realizaram. Uma delas foi meu carro novo, que eu ganhei de presente do meu marido. A segunda é a aprovação num concurso, porque eu gostaria de dar a aula para a Universidade de Medicina. E eu fui aprovada como primeira colocada. E o mais incrível disso tudo é que eu realmente não estudei. Eu conversei com o Criador, mentalizei aquela vaga, mentalizei que eu estaria feliz lá e que eu seria aprovada. E eu disse ao universo, ao Criador, que se fosse para o meu bem, e o bem de todos os envolvidos que eu passasse. Fui fazer a prova tranquila, porque eu sei que o resultado seria para o meu bem. E eu fui aprovada em primeiro lugar. Então, antes eu entendi que às vezes eu estava trabalhando tanto, Elaine, com o mental, me esforçando tanto, e tudo era tão difícil, e era tudo tão pesado, é como se uma bola de ferro estivesse amarrada na minha perna e eu tentava ir para frente, mas era tudo muito difícil e pesado. E quando eu ouvi você, Elaine, é como se uma chave virasse, a chave da minha libertação, como se eu soltasse essa amarra presa na minha perna e eu pudesse caminhar livremente, feliz, sabendo que todo o meu futuro, todas as coisas maravilhosas que estão por vir estão de acordo com o universo. E daí você mesmo diz que a gente começa a analisar as pessoas,
as coisas e fazer uma leitura das pessoas que estão à nossa volta, do universo que está à nossa volta. E eu comecei a avaliar a vida, por exemplo, dos meus pais. O meu pai, ele vendia passagens de rodoviária. Ele dormia no chão frio. Ele ficou órfão com 15 anos de idade. E ele resolveu se tornar um grande cientista. E ele teve passos de fé, ações. Ele passou numa federal. E ele foi tão esforçado naquele momento que ele chamou a atenção dos seus professores. Ele foi convidado a prestar prova e ser professor. E ele se tornou hoje um grande pesquisador. Ele é mundialmente reconhecido. E o que ele fala todos os dias é: eu sou convidado para várias palestras internacionais. E é isso que ele é. Hoje meu pai é convidado para várias palestras internacionais. Há um mês atrás ele estava na China e daqui a um mês ele estará na Alemanha. E ao entender da onde ele veio e aonde ele está, eu consegui entender que isso é criação da realidade dele e que todos nós somos possíveis, porque ele era um vendedor de passagem, órfão. Hoje ele é um pesquisador que publicou vários livros internacionalmente reconhecido. E eu poderia estar me vitimando porque eu estava com uma dívida de R$500 mil de um trabalho que eu prestei e que eu não recebi. E como eu sou honrada, eu paguei aqueles que me auxiliaram e foram meus funcionários. E isso, na verdade, me abriu os meus olhos, eu dei um salto quântico. Porque o limite somos nós mesmos que impomos. E o meu limite são as estrelas. Então, eu vou terminar esse depoimento com a minha eterna gratidão e te dizendo: não se preocupe com o que as pessoas pensam a respeito de si. Porque as estrelas, elas não precisam buscar nos outros nada. Elas apenas brilham. Então, querida, brilhe e eu quero brilhar como você. Gratidão.